Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular e nessa semana nós vamos dar continuidade à série Assim Diz o Senhor. Na semana passada falamos a respeito de um dos profetas menores chamado Jonas e nessa semana falaremos a respeito do profeta Miqueias. Pois bem, o profeta Miqueias é um dos profetas menores e ele recebe a mensagem vinda da parte de Deus por meio de uma visão. Bem, o nome Miqueias significa quem é como Deus ou quem é como Yahvé. E o profeta Miqueias, ele vai escrever esse livro por volta do ano 720 a.C., num período pré-exílico, ou seja, antes do Reino do Sul e também do Reino do Norte serem levados cativos, tanto para a Babilônia quanto para a Assíria, respectivamente. O livro do profeta Miqueias contém 7 capítulos, e os seus capítulos se concentram em mostrar as ameaças que estavam ao redor de Judá e ao redor de Samaria. Também, dentro dos 7 capítulos, Deus vai exortar o povo, chamar o povo para o arrependimento. Nesses capítulos também, Deus vai revelar que, apesar da injustiça social, apesar da rebeldia, apesar da idolatria do povo, haveria sim esperança para o povo dele. Pois bem, dentro desses 7 capítulos nós vamos então, de uma forma resumida, falar a respeito desses principais assuntos tratados no livro do profeta Miqueias. No primeiro capítulo, o profeta Miqueias então vai tratar a respeito das ameaças sobre Samaria e Jerusalém. E Deus, por boca do profeta Miqueias, vai falar no capítulo 1, no versículo 5. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Meu irmão, minha irmã, nesse capítulo 1, no versículo 5, Deus vai dizer que o pecado de Samaria e o pecado de Jerusalém haviam chegado até os céus e por isso Deus os puniria. Precisamos lembrar que Deus é rico em bondade, em misericórdia, mas o nosso Deus também é um Deus fiel e, acima de tudo, um Deus justo. No capítulo 2, o profeta Miqueias vai falar a respeito daqueles que planejam o mal. Vai falar também a respeito dos falsos profetas e vai denunciar a injustiça social. Eu quero ler no capítulo 2, o versículo 8 e 9. A palavra do Senhor diz assim: Mas há pouco o meu povo se levantou como um inimigo. Além da roupa, vocês arrancam a capa daqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Vocês expulsam do lar querido as mulheres de meu povo. Dos filhinhos delas vocês tiram a minha glória para sempre. Se há algo que desagrada sobremaneira o coração de Deus é a injustiça social. E Deus aqui vai falar, vai denunciar a injustiça que estava ocorrendo em meio a Jerusalém e em meio a Samaria, ou seja, em meio ao Reino do Norte e ao Reino do Sul. No capítulo 3, Deus vai falar a respeito do juízo que viria sobre aquele povo. Mediante a desobediência, mediante a injustiça, Deus então proclama o juízo dele. No capítulo 3, no versículo 4, a palavra de Deus vai dizer: Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo, esconderá deles a sua face por causa do mal que praticaram. Pois bem, Deus aqui vai dizer que a maldade, a injustiça levaria aquele povo ao cativeiro. Porém, no capítulo 4 e no capítulo 5, algumas expressões chamam a atenção. Por exemplo, no capítulo 4, no versículo 1, a palavra de Deus vai dizer: nos últimos dias. E também, ainda no capítulo 4, no versículo 6, naquele dia. Essas expressões
como nós já vimos em episódios anteriores, ela se refere a um momento presente, mas também faz um apontamento para o futuro. Quando nós lemos o capítulo 4 e também o capítulo 5, Deus mostra que ainda há esperança para aquele povo. Deus mostra que apesar do juízo, apesar da consequência do pecado cometido por aquele povo, ainda havia esperança. Eu quero destacar aqui no capítulo 5, o versículo 2, um apontamento que Deus vai fazer para a vinda do Messias, ou seja, para a vinda do nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim, Miqueias capítulo 5, versículo 2: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Meu irmão, minha irmã, Deus aqui fala que um dia Jesus viria, o Messias viria para resgatar a humanidade, para nos redimir. E a Bíblia é muito clara quando diz que Ele é aquele cuja existência é desde os tempos antigos. A Bíblia vai dizer também em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aqui há uma convergência nos céus, há uma consonância do Antigo Testamento e do Novo Testamento, apontando para essa palavra de esperança, de renovo, de restauração. E por fim, nos capítulos 6 e 7, também Deus fala a respeito do juízo que viria por conta da desonestidade do povo. No capítulo 6, no versículo 8, a palavra de Deus vai dizer assim: Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. E no versículo 11 do mesmo capítulo 6, a palavra de Deus diz: Poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Mais uma vez, meu irmão e minha irmã, Deus vai mostrar o motivo pelo qual Ele estava executando juízo sobre aquela nação. E por fim, no capítulo 7, Deus, através do profeta Miqueias, vai lançar uma palavra de restauração. Eu quero ler aqui 3 versículos que resumem o capítulo 7 e falam a respeito do caráter de Deus. No capítulo 7, no versículo 8, a palavra de Deus vai dizer: Ainda que tenha caído, eu tornarei a me levantar. No versículo 15, eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias em que você saiu da terra do Egito. E no versículo 18, quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus, Ele tem prazer na misericórdia. Mas isso não significa que eu e você podemos abusar, por assim dizer, dessa misericórdia. Deus nos convida ao arrependimento. Deus nos convida a nos prostrarmos, a rasgarmos o nosso coração diante dele e a buscarmos nele a bondade, a misericórdia, a graça para continuarmos de pé. Se tem algo que eu e você podemos aprender com o profeta Miqueias, é a respeito do caráter de Deus, a respeito da sua bondade e a respeito da obediência que Ele espera de mim e de você. Na semana que vem, nós falaremos a respeito do profeta Naum. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas atualizações. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.